A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos dando aí o prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Queridos, a convivência familiar sadia é um desafio, nos últimos anos. Cada dia, as relações familiares aí têm se tornado dificultosas, Haja vista que a inversão de valores aí pregada na sociedade tem provocado a distorção dos papéis no núcleo familiar. A consequência é a perda de autoridade dos pais sobre os filhos e do respeito mútuo, entre os membros da família. Os episódios que vamos ver aqui na lição de hoje, queridos, mostram que a ingratidão a Deus por conta de circunstâncias temporárias e a falta de discernimento sobre o exercício dos papéis ministeriais em detrimento aí dos familiares tem origem na maldade do coração. Na primeira cena que vamos ver, Israel ali enfrenta um período de escassez após deixar o Egito para seguir a terra prometida. Embora se estivesse livre da escravidão e com sinais e maravilhas operados, o povo murmurava devido ao desconforto do deserto. Já na segunda cena que vamos ver, nós vemos aí o conflito familiar entre Moisés e seus irmãos, que reivindicavam ali o direito de serem reconhecidos como autoridades espirituais na mesma condição de Moisés. Esse comportamento desagradou muito ao Senhor. Arão e Miriam estavam com seus corações ali carregados de ciúmes e inveja de Moisés. Então, nas duas cenas, nos dois cenários, nota-se aí a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. De acordo com o Guia Cristão de Leitura da Bíblia, queridos, o termo carne, a parte aí do sentido comum, refere-se à tendência ao pecado que todos nós temos. Essa pecaminosidade é indulgência egoísta, tanto óbvia como a secreta. Então todos nós carregamos essa natureza caída ao longo da vida. E o cristão, por já ter aí o Espírito de Cristo, mas por ainda estar também na carne, transforma-se aí, por assim dizer, no campo de batalha entre a carne e o Espírito. Entretanto, queridos, nós aprendemos a viver de acordo com o Espírito e não conforme a carne. Então, nosso compromisso é monitorar aí nossas emoções para que nenhuma raiz de amargura brote, e cause aí perturbações na alma, e muitos aí acabam se contaminando. Assim, a ingratidão, a cobiça, a raiva, o ciúme e a inveja não prevalecerão sobre o caráter cristão. O coração insatisfeito, que não se contenta com o que tem, é um solo fértil para pensamentos e sentimentos que trazem aí contenda, divisão e aflição de espírito. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, Aqui o apóstolo Paulo instrui, os filipenses a fazerem ali tudo sem queixas e nem discussões, Ou seja, sem reclamar ou brigar ali uns com os outros. Então ele dá duas razões para isso. A primeira é que assim eles se tornariam ali puros, e irrepreensíveis. Ou seja, sem mancha ou culpa ali diante de Deus e dos homens. A segunda, queridos, é que assim eles brilhariam, como luzeiros no mundo. Ou seja, eles seriam testemunhas do amor e da graça de Deus
em meio a uma geração pervertida e corrupta, que vivia ali longe de Deus e dos seus mandamentos. A verdade prática da lição, queridos, destaca que das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Qual que é, queridos, aqui a relação entre murmurações e contendas, né? As murmurações e as contendas estão aí intimamente relacionadas, pois uma pode gerar a outra. Quando murmuramos, nós mostramos aí uma falta de confiança em Deus e de gratidão, né, por suas bênçãos. E isso pode nos levar aí a discutir com as pessoas que nos cercam, acusando-as aí de serem responsáveis pelos nossos problemas e pelos nossos insucessos. Quando discutimos, nós mostramos aí falta de amor e de humildade para com o próximo, né? Isso, queridos, pode nos levar aí então a murmurar contra as pessoas que nos ofendem ou nos contrariam, alimentando aí o ressentimento e a amargura em nosso coração. E por que, queridos, nós devemos evitar, né, as murmurações e as contendas em nossa família? Nós devemos evitar as murmurações e as contendas em nossa família porque elas podem destruir a harmonia e a paz que Deus deseja para o nosso lar. A família, queridos, é uma instituição divina, criada por Deus para ser aí um lugar de amor, de comunhão e edificação mútua. Quando murmuramos ou discutimos, nós abrimos aí brechas para o inimigo atacar e semear a discórdia, a confusão e a divisão em nosso lar. O texto bíblico hoje da nossa lição, a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7, e no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Então essa aí é a base da nossa lição. Se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo bíblico, Números capítulo 11, versículo 1 ao 7, e Números capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Então a presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Então vamos à nossa lição. Ponto 1 da lição: a influência negativa da murmuração. Queridos, o verbo murmurar serve como tradução, né, para várias palavras em hebraico e grego. Em geral, as palavras significam aí resmungar ou murmurar um discurso subalterno ou semi-articulado. Envolvidos aí na murmuração podem estar aí elementos tais como descontentamento, queixa, insatisfação, desacordo, ira, oposição e rebelião. Embora nem sempre seja este o caso, queridos, Deus é geralmente, né, o objeto aí da murmuração que é mencionado nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Êxodo, do capítulo 15 ao 17, e Números 14, e também Números 26, versículo 17, os israelitas ali estavam descontentes, né? Murmuravam contra Deus enquanto atravessavam o deserto. Eles, queridos, sem dúvida, também murmuravam contra Moisés e Arão, mas Deus considerou essas murmurações contra os seus servos como sendo aí na realidade contra ele próprio. As atitudes e ações dos que murmuram, queridos, são a manifestação de um temperamento inconveniente e correspondente. Por exemplo, o queixume e a rebelião ali dos israelitas no deserto, a presunção, né,
dos escribas e dos fariseus, a incredulidade do restante dos judeus, né, que rejeitavam os ensinos e as reivindicações de Cristo, o ressentimento, né, dos empregados na parábola de Cristo, que se opuseram à generosidade do patrão para com os outros, e a impiedade, né, dos apóstatas na epístola de Judas. E mais, né, foi a primeira ameaça também à unidade da igreja primitiva, evitando-se ali a discórdia e a divisão pela designação dos 7 diáconos para servir as viúvas de modo equitativo. Então, obviamente, queridos, que o murmúrio é completamente estranho ao caráter do povo de Deus. Indubitavelmente, por 2 vezes, o apóstolo Paulo alerta, né, os crentes sobre este perigo, advertindo-os a não murmurar como fizeram os israelitas no deserto, e fazer aí todas as coisas sem murmurações. Então a murmuração e a queixa dos israelitas, queridos, não era novidade para Moisés. Nem esta seria a última vez, né, que as ouviria. Em todas as ocasiões, Deus ali tratou severamente de tais reclamações. Em Números capítulo 11, o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo ali alguns que estavam na última parte do arraial. O incêndio só se apagou com a súplica do líder Moisés. Então os filhos de Israel tornaram a chorar. A multidão mista deu início ali a uma murmuração, mas os israelitas também estavam descontentes com a alimentação e com as condições de viagem. Então foi um descontentamento generalizado, que ameaçava, né, estourar na forma de uma rebelião universal. Então as queixas giravam em torno ali do maná miraculoso. Alguns estudiosos até pensam que tais queixas envolviam as questões quantitativas e qualitativas dos alimentos, por trás do fogo que rebentou, né, em Taberá, conforme está no versículo 1 ao 3 desse capítulo 11. Porém, queridos, talvez a murmuração anterior se devesse então às dificuldades da jornada. E agora viera à tona aí a questão do regime alimentar. É claro, né, que os israelitas dispunham de uma dieta mais rica e variada lá no Egito. A alimentação é uma necessidade básica e as pessoas, a grosso modo, dão muito valor a essa questão. Então os israelitas preocupavam-se com o que poderiam comer. Mais de 3 milhões de pessoas estavam atravessando ali um extenso deserto estéril. Então seria mister, né, uma série contínua de milagres para alimentar tanta gente, até que chegasse, né, à terra prometida sem passarem fome. Então o maná era abundante e constante. Mas os filhos de Israel por agora já não aguentavam repetir o mesmo menu. Então a rebeldia deles bem poderia tê-los ali levado a planejar como poderiam voltar ao Egito, se não fora a presença de Moisés entre eles. O ponto 2 da nossa lição: o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Queridos, a segunda esposa de Moisés serviu ali de caso melindroso, né? A razão da primeira queixa deles, como está no versículo 1 do capítulo 12 do livro de Números. Mas o que realmente irritava Miriam e Arão era que Moisés ali monopolizava tudo, como o único porta-voz de Yahvé. É como se diz, né, modernamente, né? Um grande homem, grandes vícios. Yahvé havia ali conferido a Moisés uma posição elevada, pelo que Miriam e Arão se ressentiam disso. E agora, então, eles esperavam poder, então, mudar aquela situação. Miriam foi chamada de profetisa, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20, pelo que era ali uma mulher de alguma habilidade e posição espiritual.
e queria então aumentar a sua autoridade, sobretudo junto àquela outra mulher, né, que parecia estar então ameaçando a sua posição. Então a inveja, o ciúme e a competição, queridos, são fatores que levam as pessoas a se queixar. E Miriam estava enfrentando tudo isso. Então a base de tudo, porém, estava a ignorância, né, do fato de que Deus tinha realmente conferido a Moisés uma posição sem igual com seu mediador, algo que vinha sendo aí repetidamente provado desde a saída do Egito. Então a irmã e o irmão de Moisés puseram em dúvida a reivindicação de Moisés e convenientemente então olvidaram-se, né, de grande parte da história. Então é certo, queridos, que tanto Arão e Miriam tinham ali recebido uma parte do espírito profético. E, portanto, eles pensaram que poderiam ter então uma participação no governo, para que não houvesse ali nenhum tipo de ganho ligado a este governo, e não honra, mas como veio de Deus, mas o amor do poder é natural para a mente humana. E em muitos casos, né, os homens vão sacrificar até mesmo a honra, prazer e lucro para o desejo de poder. Então não foi apenas um caso trivial de inveja familiar, pois Arão, irmão de Moisés, era também o sumo sacerdote, e, portanto, o supremo líder religioso e o homem mais santo de Israel. Enquanto que Miriam, a sua irmã, era uma profetisa, e desta forma chefe das mulheres cheias do Espírito. Aqui, queridos, portanto, verifica-se uma aliança, né, de sacerdote e profeta. Dois protótipos aí da religião israelita, desafiando aí a posição de Moisés como o único mediador entre Deus e Israel. A sua vindicação é ao mesmo tempo aí decisiva e dramática. De fato, né, a descrição da sua posição e do seu ofício prefiguram aí claramente os de Nosso Senhor do Novo Testamento. Ponto 3 aqui da nossa lição. Moisés, um homem manso e humilde. Queridos, a humildade era uma das grandes características de Moisés. A palavra hebraica, né, que é usada lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, é traduzida por manso, queridos, é anal, que significa humilde. A raiz desse termo hebraico é ana, que significa forçar a submissão. Então a melhor tradução é mesmo a palavra humilde. Então, contrariamente à maioria dos ditadores, né, Moisés não era um homem aí arrogante. Ele ocupava ali a posição que ocupava por atribuição de Deus, não porque tivesse ali ascendido a sua posição mediante poder e arrogância, impondo ali aos outros a sua vontade. Isso nos mostra, queridos, que Moisés não era o tirano que Miriam e Arão queriam que ele parecesse ser. A sua autoridade era divinamente conferida. Ele era o homem apropriado para o momento, e não um indivíduo que se tivesse exaltado a algum elevado ofício por meio da sua poderosa personalidade. Então, cuidar de toda aquela imensa nação era uma tarefa demasiada para Moisés. Moisés hesitara a princípio, né, pensando que alguma outra pessoa poderia realizar melhor aquela tarefa. Jetro, o sogro de Moisés, tentar até ajudá-lo a organizar melhor o seu trabalho. Também havia os anciãos do povo, né, que ajudavam ali Moisés. Mas apesar da ajuda deles, queridos, ainda assim Moisés sentia-se sobrecarregado, né? Especialmente diante ali do fato de que estava dirigindo um povo rebelde, que vivia reclamando e murmurando. Moisés chegou até a preferir a própria morte. Ele estava desesperado. Não mais aguentava ali o programa diário que envolvia um bebê chorão e trabalho em demasia.
e assim pediu uma drástica intervenção divina, a sua morte. Naturalmente, ele preferiria a morte, se Deus resolvesse não vir em seu socorro. Como é claro, né? O próprio Moisés tornara-se agora um bebê chorão. A morte súbita, né, poria fim a esse problema, fazendo aí o seu estado de miséria chegar ao fim. Alguns críticos textuais afirmam que esse foi aí um dos textos onde os escribas alteraram propositalmente o texto original, que eles insistem em que era tu. Em outras palavras, queridos, Moisés ter-se-ia queixado do estado de miséria de Deus. Porquanto, o Senhor lhe dera aí uma tarefa que ele não conseguia mais cumprir, né? Já estava muito cansado. Mas os judeus piedosos, né, que comentaram o texto, esse texto sagrado que Moisés pede a sua própria morte, nunca permitiriam aí que passassem sem algum comentário um estado de miserabilidade atribuído a Deus. Então a resposta dada pelo Senhor nem permitiu que Moisés morresse e nem tirou dele a posição de liderança. Em vez disso, Deus criou ali uma estrutura de sublíderes, permitindo então que Moisés delegasse a responsabilidade. Então Deus instruiu Moisés para que selecionasse ali 70 anciãos de Israel, homens de boa reputação, sobre quem seria então derramado o mesmo Espírito que repousava sobre ele e dava poder a Moisés. A conclusão da nossa lição diz assim: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. A palavra-chave desta lição, queridos, é murmuração. E como que nós podemos evitar as murmurações e as contendas em nossas famílias da igreja e na igreja? Nós podemos evitar as murmurações e as contendas em nossa família e na igreja seguindo alguns princípios bíblicos, tais como agradecer a Deus por todas as coisas, mesmo pelas dificuldades e provações, pois elas podem produzir paciência, perseverança e maturidade em nós. Confiar em Deus e em suas promessas, sabendo que Ele cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Amar uns aos outros como Cristo nos amou, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Humilhar-nos uns diante dos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos e buscando o interesse dos outros em vez do nosso próprio. Dialogar com respeito e sinceridade uns com os outros, evitando em palavras duras, mentirosas ou ofensivas. Devemos estar satisfeitos com o lugar que Deus nos deu na família e na igreja, pois Ele distribui os dons e os ministérios conforme a sua vontade e graça. Devemos também reconhecer e respeitar a autoridade dos líderes que Deus colocou sobre nós, pois eles são seus servos e representantes. Nós devemos então orar por eles, honrá-los e segui-los no Senhor. E também devemos pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos quando pecamos por murmuração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.